Nossa série, O Poder da Visão, Viva com Propósito. É esse o tema da nossa primeira série. Na primeira parte, no primeiro dia, nós falamos sobre ter propósito para mudar realidades, baseado no texto de Neemias. Depois falamos sobre ter propósito de enfrentar e conquistar novos desafios, o desafio do povo entrar na terra de Canaã. Depois falamos sobre propósitos de sermos elementos de edificação e bênção mútua uns para os outros, baseado na carta de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 em diante. Hoje, eu quero convidar você ao texto de Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. E vamos falar sobre propósito de uma comunidade de impacto. Uma comunidade que causa impacto, uma comunidade que transforma, uma comunidade que é relevante para o meio onde está. E é isso que nós estamos construindo, não é isso que queremos ou que vamos construir. É isso que já estamos construindo aqui, amém? Uma comunidade que impacta, uma comunidade que é relevante, uma comunidade de fé, de pessoas que servem a Jesus e que, servindo a Jesus, alcançam, impactam e transformam o lugar onde eles estão plantados. Atos 2, de 42 em diante, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos juntos na tua casa. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores em adoração ao teu santo nome. Obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe até este lugar, também com o propósito de ouvirmos a tua palavra. E é isso que queremos aqui, Senhor, neste momento, ao apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser. Queremos ser abençoados pelo poder da palavra do Senhor. Nós te oramos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, coincidiu o tema mais ou menos com o de hoje à noite. Hoje de manhã nós falamos sobre a importância de estarmos juntos. Não é possível servir ao Senhor Jesus, não é possível manifestar uma fé em Deus de modo isolado, sem vínculos comunitários. Esse negócio de gente desigrejada, gente que diz, eu e Deus estamos bem, e não precisa de outras pessoas. Irmãos, isso é demoníaco. Isso não é coisa de Deus. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E na igreja nós temos esses vínculos espirituais que nos unem, que nos ligam, que nos abençoam e que somos abençoados pela presença uns dos outros. A fé em Jesus é vivida individual e coletivamente. Inclusive, gravaram uma parte do vídeo da pregação, fizeram um vídeo, colocaram no grupo lá a parte mais polêmica da pregação de hoje de manhã.
Se você não viu, está lá no grupo da igreja. É verdade, né? Falei que quem quer primeiro para servir tem que ser crente. Não basta ter talento, não basta ser bom. Tem que ser bom, tem que ter talento, tem que ter dedicação, mas tem que ser crente. E aí o que o pessoal gravou, a parte que eu falei assim, né? Que para estar na escala para servir, você precisa primeiro servir. Não é para vir para a igreja só quando tem escala. Não é para vir para a igreja só quando está lá com o seu nome para tocar, para ir para as crianças. Não, tem que ter vida de fé comunitária, envolvimento, participação, que amadurece, que edifica, que confronta, que ensina, que corrige. E aí esses servem na igreja com amor, não é, com dedicação, com o seu talento, com aquilo que gostam e sabem de fazer. Hoje, à noite, quero pensar com você, com base nesse texto de Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47, sobre o propósito de construirmos uma comunidade de impacto. O que temos aqui, meus irmãos, nesse texto é uma descrição de como vivia a igreja cristã primitiva. A igreja cristã, logo depois da subida do Senhor Jesus, depois da manifestação da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, essa igreja tornou-se uma igreja que impactava o lugar onde estavam. É uma igreja relevante, é uma igreja que é um diferencial naquela comunidade. Essa igreja conduzida, abençoada, orientada pelo Espírito Santo, usando poderosamente a vida de cada irmão, membro daquela igreja, de cada discípulo de Jesus, tornou-se uma comunidade de impacto naquela sociedade. Senão, vejamos. Em primeiro lugar, a visão de uma comunidade fundamentada na palavra e na comunhão. O versículo 42 nos diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira marca dessa igreja era o seu compromisso com o ensino, com a palavra de Deus. Eles não seguiam filosofias humanas, mas a doutrina dos apóstolos. A base de uma igreja relevante, a base de uma igreja que sinaliza Jesus, a base de uma igreja que transforma a sociedade é a palavra de Deus. E não pode ser outra. Não pode ser uma invenção humana, não pode ser a modinha do último, sei lá, qualquer coisa, qualquer moda. E não pode. A base de uma igreja tem que ser a palavra de Deus. Como batistas, meus irmãos, o princípio primeiro, nosso primeiro princípio distintivo é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A nossa doutrina é bíblica, a nossa prática precisa ser bíblica, a base de uma igreja precisa ser bíblica. Assim uma igreja sinaliza, evidencia e mostra o Evangelho de Jesus. Nós não seguimos filosofias e ideologias humanas. Nós não estamos preocupados com o que disse o blogueiro fulano de tal. Nós não seguimos o que disse o coach fulano dos anzóis. Nós seguimos o que diz a palavra de Deus. É pela palavra que nós nos guiamos. A palavra é para nós como um trilho por onde segue uma locomotiva, e é pela Bíblia que nós seguimos, é com base nela. Se sair, descarrilha. Acontece um desastre. Comunidade que deseja ser forte e impactante precisa estar enraizada na Bíblia. A palavra que nos alimenta, que nos corrige e que nos guia. É muito bom ouvir conselhos, ouvir pessoas, ler, aprender. Né? Muito bom tudo isso. Tenha livros. Sempre digo, pessoal, tem que ter livro. O crente tem que ler.
leia boas obras, leia livros consistentes, de escritores comprometidos com a Bíblia, mas não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu gosto muito eu tenho, irmãos, Bíblia aqui no tablet, eu tenho Bíblia no celular, mas eu gosto da minha Bíblia de papel. Essa aqui é a que eu trago para o púlpito. Portanto, nela não tem muitas anotações, para não me confundir na hora da leitura, né? Mas um crente, sabe assim, um crente raiz, é aquele crente que a Bíblia dele é toda cheia de marcação, escreve e pinta, e faz não sei o quê, e tal, e lê a Bíblia, e ensina. Crente que está ali. Diz que você conhece o crente pela capa da Bíblia, né? Se o crente comprou a Bíblia 5 anos, está zeradinha ainda, com a beiradinha dourada, desconfia, né? Mas quando a capa já está toda ruída, mordida, perdeu um pedaço, né? Crente que usa a Bíblia, não é não? É assim que acontece. Mas não era só a doutrina, era também uma igreja onde havia uma marca importante de relacionamento, porque a doutrina estabelece a nossa relação com Deus. Mas havia uma outra marca nessa igreja, que estabelecia a relação de uns com os outros. Era uma igreja que perseverava na doutrina e na comunhão. Porque uma igreja relevante é uma igreja que sabe abraçar. Uma igreja, para se tornar relevante, precisa aprender a abraçar. Precisa aprender a... E quando eu digo abraçar, os irmãos estão me entendendo, né? Não no sentido... Também no sentido literal, mas no sentido figurado. Precisa aprender a receber. Precisa ser uma comunidade de afeto. Uma comunidade que demonstra amor, que demonstra graça. Onde as pessoas são bem recebidas, são amadas, são acolhidas. Independente da sua condição social, da sua condição intelectual, da sua condição financeira, há espaço e deve haver espaço para todo mundo na igreja de Jesus. Pode não haver espaço, e eu espero que daqui a algum tempo não haja espaço nas cadeiras. E a gente tem que começar a fazer 2 cultos. Mas sempre vai haver espaço para que mais gente se chegue e se acolha, e seja recebido aqui com afeto, seja recebido aqui com carinho. Encontre entre nós um lugar onde se sinta bem, onde possa ser corrigido, onde possa ser instruído, onde possa ser amado. É esse o lugar da igreja, essa é a outra marca da igreja, uma igreja marcada pela comunhão. Meus irmãos, ninguém gosta de ir num lugar de rixa, de briga. Ninguém gosta de estar no meio de um ninho de cobra. Não é não? A gente gosta de lugar onde a gente está bem, onde a gente pode ser a gente mesmo, não é? Onde nós podemos conversar com os outros, onde nós podemos abraçar, onde nós podemos estar ali como irmãos, como amigos, em amizade, em amor verdadeiro, amor fraternal verdadeiro, com alegria uns com os outros. Eu gosto de encontros onde as pessoas se esquecem de tirar fotos. São os melhores encontros. Eu vi alguém postando esses dias, eu falei, os melhores encontros são esses, onde o encontro é tão gostoso, tão bom, há tanta relação, tanto interesse em estar conversando com o outro que não há tempo para o celular. E aí, quando acabou, chegou em casa e falou, tiramos nem uma foto. Que bom que não tirou foto. Ficou guardado, ficou marcado no coração. Esse é o ambiente bom. Esse é o lugar bom. Aquele lugar onde todo mundo fica mexendo no celular. Costumo dizer que o meu celular nem crente é. Inclusive, hoje eu esqueci em casa. E gerei um problema com o missionário que estava aqui, que vai ter que voltar comigo. Não sei como ele vai me encontrar para voltar. Mas ele vai ter que me encontrar em algum lugar para voltar. Ou então alguém vai deixar ele lá em casa. Mas nós precisamos criar esse ambiente entre nós. E ele só é possível ser
criado com comunhão genuína, vinculada um ao outro pela comunhão do Espírito Santo. Costumo dizer, sabe a diferença entre amizade e comunhão? É porque na amizade há uma relação meramente humana, mas na comunhão entre esses há um vínculo espiritual criado pelo Espírito Santo que mantém pessoas juntas, unidas, vinculadas um ao outro. Eu me lembro que muitos anos atrás eu estava em casa lá em Tucuruí e um rapaz da nossa célula veio tirou uma brincadeira comigo. Ele falou assim comigo: pastor, eu cansei da minha mulher. Isso já era tarde, irmãos, era mais de meia-noite um negócio desse. Vê se é essa hora de ficar fazendo bullying com o pastor, né? Aliás, bullying não é bom com ninguém, hora nenhuma, né? Mas ele veio tirar a graça comigo. Eu cansei com esse negócio da minha mulher aqui, não dá certo não, vou me separar dela. Falei, que papo é esse, rapaz? Que papo mais sem graça, essa hora da madrugada? Não, eu estou decidido, vou me separar. O Tony, da Liane. Vou me separar e não quero mais saber desse negócio, não. Aí eu falei para ele assim, aonde você está? Ele falou, aí ele não conversou, eu falei, rapaz, presta atenção, onde você está agora? Aí ele falou, estou em casa. Eu falei, estou indo aí. Ele falou, agora, já estou vestindo a roupa. Que é essa hora em casa, né? Estou vestindo a roupa. Ele falou, não, calma, estou brincando com você. Eu falei, brinca com isso não, moço, coisa séria, danada para estar brincando. Mas quando nós criamos vínculo uns com os outros, não importa o horário, não importa o lugar, se precisa de ajuda, a gente vai. Um amigo meu, o Regis estava aqui na minha posse, pastor Reginaldo? Não veio, né? Tem um amigo lá em Tucuruí, pastor Reginaldo, e esses dias ele me contou um negócio, eu falei, cara, procurei esses dias, você não estava? Ele falou, não, eu fui em São Paulo. Eu falei, você foi em São Paulo? Ele falou, fui. Eu falei, fazer o quê? Ele visitar uma mulher que estava doente. Eu falei, você saiu daqui de Tucuruí para ir visitar uma pessoa doente lá em São Paulo? Ele falou, foi. Quem faz isso, irmãos? Ficou lá 2 dias e voltou. Visitar. Quem tem vínculo espiritual. Lugar de comunhão, onde as pessoas se importam e amam umas às outras. É esse o lugar, é essa igreja que é relevante. Em segundo lugar, meus irmãos, uma comunidade de impacto precisa ter a visão de um propósito externo e impactar a sociedade. O que aconteceu por causa dessa comunhão e dessa dedicação? Os versículos 45 a 47 dizem assim, do texto que nós lemos. Vendiam suas propriedades e bens, repartindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, contando com a simpatia de todo o povo. A igreja de Jerusalém não vivia para si mesma. A sua fé era tão real que transbordava para o mundo ao redor. Eles não se isolavam, mas demonstravam o amor de Deus de forma prática. Meus irmãos, amor que existe é amor que se vê. Guarde isso no seu coração. Amor que existe é amor que se vê. Amor que não se vê, amor que é só de teoria, amor que é só de palavras, amor que é uma mera ideologia, interrogação diante desse amor aí. Cuidado. Amor tem que se tornar em ação prática. Amor tem que ter atitude, tem que ter demonstração, tem que ter ação em função daquilo que se ama. Você ama sua esposa, você ama seu esposo, você age no sentido de demonstrar a ele, a ela, o seu amor. Você ama o seu filho, o seu pai, a sua mãe, você precisa agir no sentido de que o seu amor se mostre, seja em forma de presente, em forma de um bilhetinho deixado, com um bombonzinho que leva, com uma flor que você arrancou no quintal do vizinho, levou, se o vizinho deixar, mas tem que ser demonstrado. Tem que ser demonstrado. A sua fé, assim, eles não só davam esmolas, mas partilhavam o que tinham.
Eles não só falavam de amor, mas o praticavam. E isso gerou algo poderoso. Todo o povo via. Quando Jesus está com os seus discípulos, Jesus diz que os seus discípulos seriam reconhecidos por uma marca: o amor. O amor iria identificar, e os discípulos de Jesus iriam ser conhecidos, iriam ser identificados por essa marca que deveria ser, que deve ser característica de todos os discípulos de Jesus: amor. Meus irmãos, se você vê alguém na rua, está andando na rua, e vê uma pessoa com uma camisa branca, uma faixa preta assim no peito, uma cruz vermelha assim, em cima, você faz uma oração de libertação, mas você sabe do que se trata. Se você vê um de camisa vermelha, lista vermelha, lista preta, lista vermelha, lista preta, aí você faz uma oração de libertação, chama o pessoal do manicômio. Mas, ou seja, há certas coisas que identificam. Há características que identificam. Não disse que é um vascaíno e um flamenguista. Os irmãos sabem quem são. Identifica. Os discípulos de Jesus, de igual modo, devem carregar algo em si, em suas atitudes, em suas palavras, em suas ações, que os identifique. E não é uma cruz pendurada no peito. Não é uma camisa escrita "Eu sou de Jesus". Ou em inglês, sei lá como é que diz isso em inglês. Vocês esperavam que eu dissesse, né? Eu não sei. Aliás, eu preciso aprender inglês até o ano que vem. A marca dos discípulos de Jesus que evidencia, que caracteriza aqueles que são discípulos de Jesus, não é física, não é material, não está em uma tatuagem no braço, onde quer que seja. Os discípulos de Jesus são reconhecidos e conhecidos porque são pessoas que amam, que sabem amar, que demonstram amor, assim como o nosso Senhor o fez. Costumo dizer, meus irmãos, que Jesus na cruz, irmãos, é porque era Jesus mesmo, né? Porque se fosse eu, o negócio era mais tenso. Jesus na cruz, irmãos, pregado, depois de sofrer aquilo que nós nem sequer conseguimos imaginar, depois de ser humilhado, açoitado, vilipendiado, tudo, pregado na cruz, soldado vem do lado e fia a lança na sua costela. Jesus olha para ele e diz o quê, irmãos? Se fosse eu, irmãos, dizia: Pai, manda um raio na cabeça desse desgraçado agora. Eu, não sei você com o seu coração bondoso, mas eu dizia: Senhor, manda um raio agora aqui, ó, queimava. Mas Jesus amou tanto que mesmo em situação de maus tratos, de humilhação, ele é capaz de olhar para o seu malfeitor e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exemplo para nós. Exemplo de amor. É essa comunidade que sabe amar, que sabe receber pessoas, que se importa com os outros, que impacta. Nós estamos construindo um prédio, que os irmãos viram no vídeo, no final do vídeo. Aquilo para mim já é realidade, né? Nós estamos construindo um prédio. Muitas pessoas vão passar em frente a esse prédio e vão olhar esse prédio e vão achá-lo bonito
e vão achar esse prédio é muito moderno, irmãos, né? Esse negócio aí é um negócio assim, mas o que vai impactar a sociedade não é esse prédio pronto. O que vai impactar Marabá não é aquele prédio com aqueles arcos bonitos. O que vai impactar Marabá é uma comunidade de crentes que sabem amar, que servem a Jesus, que são fiéis à palavra, que recebem pessoas com alegria e os abraçam, demonstrando a todo e a qualquer um o amor de Deus. As pessoas, quando virem esse prédio pronto, elas vão passar e vão achar bonito, e vão entrar para ver como é aqui dentro, mas elas serão impactadas pelo abraço que receberão aqui na porta. Elas serão impactadas pelo abraço que você e nós daremos a cada uma delas, e demonstrando o amor, a graça, a compaixão de Deus em Cristo Jesus ao recebê-las entre nós. Não é o prédio, são as pessoas. Não é a construção, é o amor. Terceiro e último lugar. Uma comunidade de propósito e visão precisa ter um propósito interno, a edificação e o crescimento mútuo. Não é só olhar para fora, olhar para quem ainda não faz parte, a fim de alcançá-lo pelo amor, pela demonstração da graça de Deus, mas é também uma comunidade que olha para si, que olha uns aos outros. No final do versículo 47, nos dá o resultado de tudo isso. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto aqui me parece demais com o Salmo 133. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado que desce pela barba e tal. E aí no final diz assim: porque ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Em que lugar? No lugar onde os irmãos vivem em união, em comunhão. É esse lugar que recebe pessoas, é esse lugar que se torna um lugar de acolhimento, onde as pessoas vêm para fazer parte, num lugar onde há evidência e demonstração de amor. A igreja se edificava a si mesma por meio da palavra e da comunhão, e isso se tornava um testemunho tão poderoso que Deus fazia a obra de salvação. Meus irmãos, nós precisamos viver o evangelho de tal forma no nosso dia a dia, além dessas quatro paredes, além desse lugar. Viver o evangelho de segunda-feira, 6 da manhã, até sábado à noite. Viver o evangelho onde você estiver, no lugar em que você estiver, para que pessoas sejam impactadas e possam perceber Jesus nas suas palavras. As pessoas possam perceber Jesus com o seu modo de agir na faculdade. As pessoas possam perceber Jesus com o seu modo de agir no trabalho, no restaurante, na academia, no campo de futebol, jogando futebol, lugar difícil. É lá que as pessoas verão o Jesus testemunhado pela sua vida, pelas suas ações, no seu trabalho. Quarta-feira eu preguei aqui, fizemos um estudo bíblico aqui. Aliás, irmãos, eu não disse isso, mas na quarta-feira a gente sempre dá um passo além da mensagem de domingo, não é? A gente sempre vai um pouquinho além. Então, a mensagem de quarta sempre tem a ver com a mensagem de domingo. Então, se você perde o culto de quarta, você deixou de ganhar um pouquinho mais do que aquilo que a gente vê no domingo, né? Então, no domingo passado, na quarta-feira passada, eu repercuti aqui, em minhas palavras, a mensagem do pastor Olavo de
da mensagem de domingo passado. Nós precisamos viver, eu falei disso na quarta-feira, que o cuidado uns com os outros, e nós precisamos ter uma atitude de serviço uns aos outros. E o lugar onde você está como crente precisa ser um lugar diferente, por causa da sua presença como crente. A repartição era uma, vivia de um jeito. Quando você chega lá como discípulo de Jesus, sal e luz para este mundo, aquele ambiente se torna diferente. O jogo de futebol era briga. Porque lugar para dar briga é futebol, né, não, irmãos? Fala a verdade. Acho que no beach tênis, que é da moda no beach tênis, não deve dar muita briga, né? Não sei, eu não jogo beach tênis. O lugar era mas quando você chegou como crente, você chegou como sal, você chegou como luz, discípulo de Jesus, naquele lugar, o lugar se torna outro. Naquele lugar havia palavrões, havia corrupção, havia coisas indecentes. Chegou um discípulo de Jesus, o ambiente tem que ser transformado pela sua presença lá. É esse o lugar que nós precisamos, é essa a postura que nós precisamos ter no lugar em que Deus tem nos colocado. Nossa maior responsabilidade, meus irmãos, é cuidar uns dos outros. A edificação mútua é o propósito central da nossa vida em comunidade. Quando nos preocupamos com o bem-estar espiritual do nosso irmão, quando o exortamos com amor, quando o animamos com a esperança, nós estamos construindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é construído pela sua atuação na igreja. O exercício, o seu trabalho, segundo o dom que Deus lhe deu, está construindo essa igreja. Aquilo que Deus capacitou você para fazer. Aquilo que Deus lhe deu como dom, como tarefa ministerial, é indispensável para a construção dessa igreja. Quando uma igreja está saudável por dentro, o crescimento é um processo natural. Uma igreja saudável cresce. Aliás, todo ser vivo saudável cresce. Imagina uma criança, nasceu um bebê, tipo eu assim, 5 quilos e 300, 51 centímetros. Aí 1 mês, continua com 5 quilos e 300. 2 meses, continua com 5 quilos e 300. 6 meses, continua com 5 quilos e 300. O que é que a mãe faz? Nem espera chegar com 6 meses, né, não? Vai lá no pediatra. Doutor, esse menino não come, esse menino não está crescendo, não está desenvolvendo, continua do mesmo tamanho, continua com o mesmo peso, tem alguma coisa de errado, porque o fator natural é crescer. Aliás, o pessoal da minha época aí, as mães davam para a gente, depois disso, né, não satisfeita, quando a gente já alcançava ali o junior, adolescente, tinha um negócio, irmãos, que parecia que foi feito por uma receita nada celestial, que era emulsão Scott com biotônico Fontoura. Um troço, o pessoal 40 a mais sabe muito bem do que eu estou falando. Era um negócio para abrir o apetite, para que as crianças crescessem. E era um negócio, acho que feito na base de óleo de peixe. Um negócio ruim, irmãos. Aliás, naquela época, nós, irmãos, tudo era ruim, né? Do metiolate à emulsão Scott. Porque a grande preocupação é que o todo ser vivo cresça. Precisa desenvolver, precisa progredir, precisa ir além. E a igreja é um ser vivo. Se estiver saudável, cresce. Se não estiver com nenhuma deficiência, cresce. Se todo o organismo, todos os órgãos, todas as partes
estiverem trabalhando de forma funcional e eficiente, cresce. E é assim a igreja também. A igreja cresce a partir da sua atuação. A igreja cresce a partir do seu trabalho. A igreja cresce a partir do exercício e da execução do seu dom espiritual. É essa igreja que nós estamos construindo, é essa igreja que nós queremos fazer parte. Conclusão. Meus amados irmãos, a igreja de Atos 2 nos desafia a ter uma visão clara, uma visão de uma comunidade enraizada na palavra, cheia de amor uns pelos outros e disposta a servir uns aos outros. Que o nosso propósito como povo de Deus seja edificar uns aos outros, para que juntos possamos ser a luz de Jesus Cristo que brilha no meio das trevas. Que o Senhor continue a acrescentar dia após dia os que estão sendo salvos a esta igreja. Pelo exercício daquilo que você faz, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento. E aí eu termino aqui falando o que falei hoje de manhã. Envolva-se na sua igreja. Procure alguém que está ligado a um ministério que você gostaria de servir na igreja. Procure essa pessoa e diga, eu queria fazer parte desse grupo aqui que você faz. Envolva-se. Eu gostaria de servir com as crianças. Eu gostaria de servir no estacionamento. Não é, irmão Paulo? Eu gostaria de servir com o pessoal do café. Eu gostaria de servir, sei lá, com o pessoal da construção. Procure irmão Moraes. Eu gostaria de servir, sei lá em que área que você gosta de servir. Eu gostaria de servir aqui fazendo esses negócios aqui, irmãos. Imagina se fosse eu fazer um negócio desse. Nunca ia sair assim bonito. Mas as irmãs gostam. Procure a irmã. A irmã gosta de trabalhar junto com a irmã nesse negócio aqui, ó, fazendo aqui essa ornamentação. Vá fazer. Tem lugar para você desenvolver o seu dom, o seu talento, servir a Deus e com o seu serviço abençoar esta igreja, abençoar a vida dos irmãos. E essa igreja ser edificada, crescer e pessoas chegarem aqui e serem abençoadas por aquilo que você faz, pelo serviço que você presta a Deus e presta aos seus irmãos e presta a essa igreja. É essa comunidade que nós queremos e é dessa comunidade que nós fazemos parte. E se você está aqui hoje à noite e ainda não faz parte dessa igreja, há lugar para você nessa igreja. Há espaço para você, não apenas bancos, mas há lugar para você nessa igreja. Há espaço para você nessa igreja. Se você entende que sua vida precisa servir a um propósito maior do que você, se você entende que sua vida precisa ter um direcionamento de Deus, e você precisa entregar sua vida a Jesus, e passar a servi-lo como Senhor de sua vida, há lugar para você aqui. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de refletirmos como igreja na Tua palavra que deve ser a nossa base, a Tua palavra que deve ser os trilhos pelo qual nós andamos. A Tua palavra, Deus, que é viva, a Tua palavra que nos traz vida. Nós agradecemos e nós louvamos ao Senhor por isso. E nós como igreja, Senhor, hoje à noite, nós queremos declarar que queremos viver com base na Tua palavra aquilo que aprendemos dela hoje. Molda, Senhor, a nossa vida e desperta cada um de nós que aqui estamos, para que, ó Deus, nós possamos viver pela Tua palavra, a Tua palavra. Nós não queremos viver para nós mesmos, nós não queremos servir aos desejos egoístas do nosso coração, corrupto e falho. Nós queremos servir ao Senhor. A nossa vida encontra, ó Deus, sentido maior quando nós servimos ao Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse propósito.
Desperta, Deus, aqui pessoas para que possam desejar servir ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu talento, com toda a alegria, com tudo aquilo que são, ó Pai. Abençoa cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Mobiliza a tua igreja para aquilo que tu queres. Faz de nós o teu querer. Abençoa cada um de nós que aqui estamos. E concede-nos a tua graça. Concede-nos o viver para o teu propósito, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda temos um momento no nosso culto hoje muito importante, que é o momento da ceia. Nós celebramos a ceia, meus irmãos, regularmente, como também um ato de pregação. Este ato que celebraremos agora é um ato de testemunho, é um ato de anúncio, é um ato significativo para nós. Através desse ato, nós anunciamos, como diz a Bíblia Sagrada, a morte do Senhor. Ele morreu por nós. O sentido da nossa vida nós encontramos no sacrifício de Jesus.